Um documento de inteligência vazado do Serviço Federal de Segurança, da Rússia, revela que o país se refere à China como inimiga. Isso acontece enquanto Putin declara publicamente que a amizade deles é inabalável durante um encontro com Xi Jinping. O memorando vazado, verificado por 6 agências de inteligência ocidentais, expõe os maiores medos da Rússia sobre a espionagem chinesa. A Rússia está prestes a trair a China. Documento vazado do Serviço Federal de Segurança da Rússia confirma que Moscou ainda considera a China um inimigo secretamente. Isso é chocante, pois, nos últimos 3 anos, a China basicamente sustentou a Rússia durante o isolamento global. Enquanto a maioria do mundo condenava a invasão russa da Ucrânia, Pequim não só se recusou a criticar a Rússia na Organização das Nações Unidas, como também culpou consistentemente a OTAN e a interferência ocidental como os verdadeiros responsáveis pelo conflito. Além disso, a China se tornou o único e exclusivo socorro da Rússia. Quando as nações ocidentais boicotaram o petróleo e o gás russo, Pequim deu um passo à frente. Atualmente, a China mantém-se como o maior comprador de petróleo russo. As exportações da China para a Rússia aumentaram quase 47% em 2023. Isso inclui produtos que a Rússia não costumava importar da China. Desde smartphones, carros e equipamentos industriais, até componentes de defesa secretos necessários para sustentar as operações militares russas. A China é o principal motivo pelo qual a economia e as forças armadas russas não colapsaram completamente. Apesar dos favores, quando a guerra na Ucrânia terminar, o Serviço Federal de Segurança da Rússia planeja confrontar a China, pois Moscou acredita que a próxima grande ameaça virá de Pequim, não do Ocidente. Antes de analisarmos o documento vazado do Serviço Federal de Segurança, é necessário compreender por que Rússia e China seguem sendo inimigos velados. Para isso, precisamos retornar ao século XIX. Na época, uma Rússia imperial forte explorou uma dinastia Qing, enfraquecida por meio de uma série de notórios tratados desiguais. Os tratados de Aigun, 1858, e Pequim, 1860, obrigaram a China a ceder mais de 1 milhão de km² de território para a Rússia, incluindo o atual Krai de Primorsky e a estratégica cidade portuária de Vladivostok, no Pacífico. Essas concessões humilhantes fizeram parte do século de humilhação da China, um período doloroso sob domínio estrangeiro. Muitos de vocês disseram que se inscreveram no canal, mas o YouTube não está recomendando nossos vídeos. De acordo com o YouTube, mais de 75% de vocês não estão inscritos no meu canal. Então, por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. No começo dos anos 50, a China comunista de Mao e a União Soviética de Stalin chegaram a um acordo. Ambos se mantiveram unidos pela ideologia comunista compartilhada e pela forte oposição ao Ocidente. Os soviéticos tiveram um papel crucial na construção da economia e do exército da China. Os dois países trocaram insultos, acusações e condenações ideológicas, levando ao que ficou conhecido como a cisão sino-soviética. A relação deles deteriorou-se tão gravemente que, em 1969, as tensões explodiram em violentos confrontos ao longo do rio Ussuri, na fronteira compartilhada. As batalhas foram tão intensas que ambos os lados supostamente consideraram a escalada nuclear, chegando perigosamente perto de uma guerra total. O veneno se infiltrou tão profundamente que a desconfiança mútua entre Rússia e China perdurou por décadas, persistindo até hoje. Apesar de normalizarem as relações no final dos anos 80 e resolverem disputas pendentes com um acordo formal de fronteira, em 2004, a China nunca perdoou completamente. A verdade é, a imensa fronteira de 4.200 quilômetros que os separa é extremamente irregular. Ao lado da Rússia fica o Extremo Oriente, uma enorme região rica em recursos, quase desabitada. Porém, logo após a fronteira, o nordeste da China transbordava com centenas de milhões de pessoas vivendo em regiões superlotadas e com escassez de terras. Quando a fronteira russo-chinesa reabriu em 1988, ondas de trabalhadores, agricultores e comerciantes chineses começaram a inundar os distritos do Extremo Oriente da Rússia.
Eles arrendaram terras agrícolas, iniciaram negócios e cultivaram áreas negligenciadas pelos russos por muito tempo. Até 2018, empresas e cidadãos chineses passaram a possuir ou arrendar cerca de 350 mil hectares de terras agrícolas, aproximadamente 16% de toda a terra agrícola da região. Embora esse influxo tenha trazido novos investimentos e mão de obra necessária, também gerou frustração e suspeita local. Vários russos acusaram os novos chineses de roubar empregos e esgotar os recursos da Sibéria. Logo, os receios de uma invasão chinesa sorrateira viraram parte do dia a dia, impulsionados por preocupações de que a Rússia perdia o controle de sua fronteira oriental. Mesmo após uma década de amizade declarada entre Moscou e Pequim, uma pesquisa de 2017 mostrou que metade dos russos acreditava que a crescente presença da China ameaçava a integridade territorial da Rússia. Tais sentimentos revelam a profunda desconfiança dos russos em relação à China. Desde que Xi assumiu o poder em 2012, ele e Putin se encontraram pessoalmente mais de 40 vezes, chegando a se chamar abertamente de queridos amigos. Mas deixe-me ser muito claro, o que realmente une Moscou e Pequim não é uma amizade genuína. É a desconfiança mútua deles e a oposição ao Ocidente. Exatamente por isso, em 4 de fevereiro de 2022, pouco antes das Olimpíadas de Inverno de Pequim e semanas antes da invasão de Putin na Ucrânia, os dois líderes declararam que seu relacionamento não tinha limites, afirmando não haver áreas proibidas de cooperação. As grandes promessas foram testadas quando Putin invadiu a Ucrânia em larga escala ainda naquele mês. Rapidamente, a Rússia se viu isolada, atingida por inúmeras sanções debilitantes, mas Pequim recusou-se a participar da guerra econômica do Ocidente. Ao invés disso, a China intensificou seu apoio como o principal aliado da Rússia. Ao comprar muita energia russa e fornecer bens de consumo e tecnologia crucial, a China ajudou a estabilizar uma economia que muitos acreditavam estar à beira do colapso. Diplomaticamente, Pequim tem protegido a Rússia, abstendo-se ou vetando medidas anti-russas na Organização das Nações Unidas. Quando Putin e Xi se reencontraram em Pequim, em outubro de 2023, eles demonstraram uma frente unida ao mundo. Mas em privado, apenas 3 dias antes de Putin autorizar a invasão russa, a agência de inteligência russa, a Serviço Federal de Segurança, aprovou silenciosamente uma nova operação de contra-inteligência, codinome Entente 4. Surpreendentemente, este programa não visava a Ucrânia ou o Ocidente, mas sim a China. Isso nos leva ao documento vazado. A China construiu silenciosamente um enorme mercado negro para a compra de segredos de Estado. Escondido em sites obscuros, canais de telegrama e agentes online anônimos, este mercado negro recruta abertamente pessoas comuns para fazerem seu trabalho sujo em troca de dinheiro. Briefings de espiões indonésios são vendidos por cerca de Estados Unidos, dólares americanos, 5.000 cabos diplomáticos taiwaneses por 10.000 dólares americanos e identidades de operativos iranianos por alguns milhares de dólares cada. Esses são números reais e documentados. E é certo que preços semelhantes existem para informações de grandes países como os Estados Unidos, de países europeus, Rússia, Índia e outros. E é precisamente essa a ameaça que a secreta Operação Entente 4 da Rússia visa combater. Quando a guerra na Ucrânia começou, a espionagem chinesa dentro da Rússia explodiu quase imediatamente. Funcionários chineses dos setores militar, de segurança e defesa começaram a inundar a Rússia, alegadamente para observar a guerra de perto. Muitos chegaram disfarçados como parte de delegações acadêmicas ou empresariais de universidades de defesa ou instituições estatais da China. Porém, segundo o Serviço Federal de Segurança, seu real objetivo era obter dados confidenciais sobre as atividades militares russas. Para Pequim, o conflito na Ucrânia é um valioso estudo de caso. O Exército de Libertação Popular da China não luta uma grande guerra desde o breve conflito de fronteira com o Vietnã em 1979, há mais de 40 anos. Os estrategistas militares chineses estão interessados em compreender como um exército moderno como o russo reage diante de armamentos e táticas ocidentais avançadas. Pequim poderia usar essa inteligência caso entrasse em guerra por Taiwan. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.
Segundo o Serviço Federal de Segurança, o real problema é que os espiões chineses não apenas observavam a guerra, mas também intensificavam os esforços para recrutar insiders russos. O documento vazado revela que os operativos usariam quaisquer meios para aliciar funcionários, cientistas, jornalistas e empresários russos. Qualquer pessoa com acesso a informações sensíveis era alvo. Primeiro, eles ofereciam dinheiro, negócios ou favores pessoais. Se esses incentivos não funcionassem, eles se tornariam maléficos e explorariam vulnerabilidades pessoais. Eles estão mirando em um setor-chave, a indústria aeroespacial e de defesa da Rússia, áreas onde a China, historicamente, ficou para trás e quer desesperadamente alcançar. Eles perseguiram pilotos russos, especialistas em aviação e engenheiros de armas, jatos, mísseis, aerodinâmica, controle de voo, propulsão e áreas afins. Basicamente, qualquer um com até mesmo um fragmento de inteligência valiosa. Em um caso único, espiões chineses mostraram interesse específico em engenheiros do programa Ekronoplan. Os Ekronoplans eram enormes veículos soviéticos de efeito de solo, basicamente navios voadores de alta velocidade projetados para deslizar sobre a água. A Rússia cancelou o programa do Ekronoplan há décadas, levando os chineses a acreditar que os ex-especialistas e engenheiros poderiam estar ressentidos ou com problemas financeiros, tornando-os alvos ideais para recrutamento. Isso é preocupante para a Rússia, pois mesmo antes da guerra na Ucrânia, as autoridades russas já haviam documentado pelo menos 21 casos de espionagem envolvendo espiões chineses nas últimas 2 décadas. Em apenas um momento, mostrarei o quão valiosos foram alguns dos segredos que esses espiões repassaram à China. Atualmente, a Rússia está mais fraca e vulnerável do que nunca, completamente ocupada com a luta contra a Ucrânia e o combate às operações de inteligência ocidentais. Essa distração indica que Moscou não tem recursos para monitorar de perto as atividades dos espiões chineses. Pequim está ciente disso e pretende explorar a vulnerabilidade da Rússia para obter mais informações cruciais. Entre 2021 e 2023, autoridades russas descobriram 4 casos de espionagem envolvendo vazamentos altamente sensíveis de tecnologias aeroespaciais e a laser de ponta para a China. Cada nova prisão lembrava claramente ao Kremlin que seu suposto amigo, a China, espionava ativamente os programas de defesa mais sensíveis e críticos da Rússia. É por isso que o governo de Putin deixou muito claro que qualquer ato de traição à pátria não seria tolerado, e a alta traição poderia até levar à prisão perpétua. Moscou também alertou diretamente que perseguirá agressivamente qualquer estrangeiro, especialmente espiões ou operativos chineses, flagrados incentivando ou orquestrando atividades antirrussas. Apesar dos severos avisos, a China continua a se apossar de cientistas e engenheiros russos vulneráveis. Entretanto, o Serviço Federal de Segurança conseguiu rastrear e prender alguns deles. Um desses casos envolve Dmitry Kolker, um físico de laser siberiano preso em 2022. O Serviço Federal de Segurança acusou Kolker de repassar secretamente pesquisas sigilosas à China. A parte mais louca é que Kolker tinha 54 anos e estava gravemente doente com câncer avançado na época. Apesar disso, agentes russos o retiraram da cama do hospital e o levaram para interrogatório em Moscou. Tragicamente, ele morreu sob custódia 2 dias depois, alegando inocência até o fim. Alexander Lukanin, pesquisador de Tomsk, foi outro exemplo. Em 2020, o Serviço Federal de Segurança o prendeu por supostamente vazar tecnologia sensível de mísseis para a China. Lukanin foi condenado por traição e sentenciado a 7 anos e meio de prisão. Por fim, o caso de Valery Mitko, respeitado acadêmico de 80 e 1 anos ex-chefe da Academia de Ciências do Ártico, em São Petersburgo. Mitko foi acusado em 2020 de compartilhar informações classificadas com a China durante visitas acadêmicas. Embora negasse as acusações, ele foi posto em prisão domiciliar para aguardar julgamento. Mitko nunca teve a chance de se defender em tribunal. Ele faleceu em 2022, ainda confinado e publicamente envergonhado como espião até seu último dia. A mensagem do governo de Putin e do Serviço Federal de Segurança é brutalmente clara. Qualquer insinuação de comprometimento pode destruir sua vida como você a conhece.
Qualquer pessoa, parceira oficial ou não, que vazar segredos russos para Pequim será tratada como traidora e severamente punida. Sabotagens como essas deixaram claro para a Rússia que no momento em que mostrassem fraqueza, a China estaria pronta para explorar ou sabotá-los. Assim como a Rússia fez com a China no século XIX, através dos infames tratados desiguais. Por isso, a criação do programa Entente For, antes do início da guerra, foi absolutamente crucial. Em um programa secreto, oficiais russos foram instruídos a interceptar ameaças da China, enviando agentes do Serviço Federal de Segurança para se aproximar secretamente de cientistas, funcionários e empresários russos que colaboram regularmente com os chineses. Esses agentes instruíram seus cidadãos a ficarem alertas, cuidarem de suas palavras e serem cautelosos com todos os chineses. Simultaneamente, o Serviço Federal de Segurança ampliou a vigilância digital. Unidades cibernéticas russas começaram a hackear, rastrear e analisar conversas e tráfego de dados de aplicativos de mídia social chineses, principalmente o WeChat. Esses jogos de espionagem entre Rússia e China nos lembram de algo que temos apontado há anos. Na geopolítica e no mundo da inteligência, não há amigos ou inimigos permanentes. Alianças e inimigos mudam, apenas o interesse próprio permanece constante. No momento, Rússia e China dependem desesperadamente uma da outra. Embora a Rússia seja a mais dependente atualmente, quando a China decidir invadir Taiwan, será Pequim que necessitará do apoio de Moscou. Isso explica por que Putin e Xi seguem exibindo sua dita amizade. Embora secretamente, seus líderes políticos e serviços de inteligência se vejam como rivais ferrenhos. A maioria das pessoas não percebe isso, mas para a Rússia, apenas duas coisas realmente importam acima de tudo: suas vastas reservas petrolíferas e sua forte indústria bélica. O objetivo deste vídeo é mostrar como a China está atacando a indústria de defesa, roubando segredos de engenheiros e cientistas mencionados. Ao longo dos anos 2000 e 2010, a Rússia tem acusado repetidamente a China de roubar sua tecnologia militar e propriedade intelectual, copiando secretamente e fazendo engenharia reversa de armas russas avançadas para construir suas próprias versões, sem pagar pelos anos de pesquisa e desenvolvimento. Um ótimo exemplo são os caças chineses, Shenyang J-11B, produzidos inteiramente na China, mas quase idênticos ao russo Su-57 Flanker. O mesmo se aplica ao sistema de mísseis de longo alcance Superfície AR-HQ-9 da China, que se assemelha e tem desempenho idêntico ao sistema de mísseis S-300 russo. Até mesmo os navios de guerra chineses têm uma semelhança inconfundível com os designs russos, inclusive nos subsistemas e tecnologias internas. A China compraria pequenos lotes de equipamentos militares russos avançados, desmontaria-os para reverter a engenharia de cada segredo interno e começaria a produzir em massa suas próprias versões. Até 2019, a cópia sistemática se tornou tão descarada e generalizada que a Rostec, a gigante estatal de defesa da Rússia, chegou ao seu limite. Yevgeny Lavodny, chefe de propriedade intelectual da Rostec, revelou publicamente que, nos últimos 17 anos, a Rússia documentou oficialmente mais de 500 casos separados da China, copiando ilegalmente equipamentos militares russos. Para Moscou, isso ia além de perder propriedade intelectual ou bilhões de dólares. Era muito mais profundo. As vendas de armas sempre foram um pilar fundamental das relações Rússia-China, uma base que mantinha a parceria forte e estável. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, a China foi um dos maiores compradores de armas da Rússia. Em certo ponto, mais de 80% das armas importadas pela China eram provenientes de fábricas russas. Mas quando os engenheiros chineses aprenderam a fazer engenharia reversa desses sistemas, tudo mudou. Após 2009, as compras de armas da China no exterior reduziram cerca de 40%, e a participação da Rússia nesse montante menor também caiu de aproximadamente 85% para pouco mais de 68%. Moscou não apenas perdeu muitas vendas, mas também viu um comprador amigável se tornar um concorrente direto. Em meados de 2010, a China não apenas produzia seus próprios tanques, caças e navios de guerra. Eles estavam exportando-os para outros países, ocasionalmente superando a Rússia ao oferecer negócios mais baratos.
Isso gerou frustração e ressentimento na indústria de defesa russa. Então, o Kremlin freou o processo. Ofertas de hardware de ponta agora vinham com cautela extra ou longos atrasos. Por exemplo, a Rússia atrasou a venda de seus caças Su-35 de última geração para a China por vários anos, temendo que Pequim os copiasse e reengenheirasse imediatamente. Para ser justo, o comércio de armas entre Rússia e China nunca secou totalmente. Após a Rússia anexar a Crimeia em 2014 e sofrer as primeiras sanções ocidentais, Putin buscou apoio econômico e político em Pequim. E claro, a venda de armas estava incluída no acordo. Em 2015, a Rússia vendeu à China equipamentos avançados, como o sistema de defesa aérea S-400 e os jatos de combate Su-35. Estas foram as maiores vendas de armas entre Moscou e Pequim em quase 10 anos. Moscou necessitava urgentemente do dinheiro e apoio político de Pequim, aceitando caladamente que a cópia e roubo de tecnologia russa pelos chineses eram o preço dos negócios. Além das vendas de armas e roubo de tecnologia, há outras questões estratégicas mais profundas em que os interesses da Rússia e China ainda colidem. Uma das maiores questões continua sendo o extremo oriente da Rússia, a região mencionada anteriormente. A inteligência russa descobriu que acadêmicos e oficiais chineses estavam secretamente promovendo narrativas históricas para justificar futuras reivindicações territoriais da China. Pesquisadores chineses estavam ativamente buscando vestígios de povos chineses antigos para provar que essas terras russas já pertenceram à antiga China. Na verdade, isso nem é uma nova tática. A China tem feito isso com quase todos os seus vizinhos. Eles encontram uma pequena conexão histórica com o território de outro país e a usam para fazer afirmações audaciosas ou simplesmente reescrevem a história para preparar o terreno para uma futura apropriação territorial. Apenas um ano após o início da guerra na Ucrânia, a China começou a revelar suas reais intenções. Em 2023, Pequim lançou um novo mapa oficial, que nomeava certas cidades e regiões russas com seus antigos nomes chineses, fato que Moscou certamente notou. Em resposta, o Serviço Federal de Segurança da Rússia ordenou a seus agentes que combatessem agressivamente tentativas de revisionismo histórico. Eles ordenaram aos agentes monitorar de perto estudiosos e delegações chinesas que acessam arquivos históricos sensíveis. Eles chegaram a negar vistos para pesquisadores estrangeiros que pareciam propensos a questionar as fronteiras russas existentes. Além disso, agentes do Serviço Federal de Segurança começaram a alertar os russos para não colaborarem ou apoiarem esses estudos históricos liderados pelos chineses. Isso mostra o quão a sério a Rússia leva até as menores insinuações de ambição territorial da China. A Ásia Central é outro ponto de tensão entre Rússia e China. Por quase 2 séculos, a Rússia dominou a Ásia Central, primeiro como colonizadora imperial e depois como o coração da União Soviética. Mesmo após a união das repúblicas socialistas soviéticas se desintegrar em 1991, Moscou lutou para manter a influência sobre os 5 países Stan: Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão. Eles fizeram isso por meio de laços econômicos, pressão política e bases militares. Mas nas últimas 2 décadas, a China começou a investir massivamente na Ásia Central através de sua iniciativa Cinturão e Rota. Bilhões de dólares foram investidos em infraestrutura e energia, tornando a China o maior investidor e parceiro comercial da região. Até 2020, a China oficialmente superou a Rússia como o principal parceiro comercial de todos os países da Ásia Central. Inicialmente, a crescente influência chinesa não era confrontadora. Pequim focou no desenvolvimento econômico, deixando questões políticas e de segurança para a Rússia. Mas isso está mudando. Com a Rússia distraída pela guerra na Ucrânia, os países da Ásia Central se aproximam mais da China. Um sinal claro disso foi a cúpula China-Ásia Central, em 2023, realizada em Xi'an, onde Xi Jinping convidou pessoalmente os 5 presidentes da Ásia Central. Mas adivinhe quem não foi convidado? Rússia. O Kremlin definitivamente notou e entendeu exatamente o que Pequim estava tentando fazer. Documento vazado do Serviço Federal de Segurança aponta que a Rússia está realmente apreensiva com a mudança na Ásia Central. Segundo o memorando, Pequim iniciou uma nova estratégia para aumentar seu soft power na Ásia Central e já a implementa em locais como o Uzbequistão.
O documento menciona trocas humanitárias, mas não fornece detalhes. Em suma, isso significa programas culturais, institutos de idiomas como os Institutos Confúcio da China, bolsas de estudo, divulgação na mídia e atividades para conquistar corações e mentes. Mais alarmante para Moscou, a China também está assumindo papéis de segurança regional. Pequim já estabeleceu um posto de contra-terrorismo no Tajiquistão e forneceu drones para militares da Ásia Central. Para Putin, isso é uma grande preocupação. Ele se vê como o protetor da esfera tradicional de influência russa. Especialmente na Ásia Central, região dominada pela Rússia por quase 2 séculos. Perder influência aqui seria profundamente pessoal e estratégico para a Rússia. No entanto, há pouco que ela poderia fazer agora. Por fim, há o Ártico, outro importante foco de tensão muitas vezes ignorado entre Rússia e China. A Rússia possui a maior costa ártica do mundo, com mais de 24 mil quilômetros de extensão. Por décadas, Moscou investiu enormemente no desenvolvimento da Rota do Mar do Norte. O derretimento do gelo no Ártico, devido ao aquecimento global, está tornando a passagem antes congelada cada vez mais acessível. A Rota do Mar do Norte pode encurtar em até 2 semanas o tempo de viagem entre a Europa e o leste asiático em comparação com a rota tradicional pelo Canal de Suez. Além disso, oferece segurança estratégica e sobrevivência econômica. Segundo o Estados Unidos Geological Survey, estima-se que haja 48 bilhões de barris de petróleo e 43 trilhões de metros cúbicos de gás natural sob o gelo derretido. A China, que geograficamente não está próxima ao Ártico, se declarou um estado quase ártico. Isso indica que eles estão comprometidos em se envolver na região, especialmente interessados em usar a rota marítima norte da Rússia para reduzir significativamente os custos de transporte e tempos de trânsito. Além de um transporte mais veloz, a China também almeja acesso direto às valiosas reservas de petróleo e gás do Ártico. No passado, a Rússia resistia bastante em permitir que a China ou outros se aproximassem demais de seus territórios árticos. Mas depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, as sanções ocidentais mudaram tudo. As sanções restringiram o acesso da Rússia a dinheiro ocidental e tecnologia avançada, dificultando a exploração dos recursos do Ártico por Moscou sozinha. O documento vazado revela que a China tinha conhecimento de que as sanções ocidentais levariam a Rússia a se aproximar de Pequim. Quando a Baker Hughes, empresa de serviços de petróleo dos Estados Unidos da América, se retirou de um projeto de gás natural liquefeito no Ártico russo, a Novatek, empresa russa de gás, recorreu a parceiros chineses para preencher a lacuna e manter o projeto em andamento. O financiamento, equipamento e conhecimento chinês estão se tornando cada vez mais vitais para as ambições árticas da Rússia. E com isso vem a influência da China. Moscou sustenta que a Rota do Mar do Norte permanece sob jurisdição russa e que navios estrangeiros, incluindo chineses, requerem permissão e pilotos russos. O documento do Serviço Federal de Segurança observou que espiões chineses estavam ativos no Ártico, utilizando colaborações de pesquisa e empresas de mineração como disfarces para obter informações sobre os planos de desenvolvimento da Rússia. A China já construiu estações de pesquisa no Ártico e regularmente envia navios quebra-gelo científicos pela Rota Marítima Norte da Rússia. Oficialmente, essas expedições são rotuladas como puramente científicas, mas na realidade estão mapeando rotas estratégicas, coletando dados críticos e aumentando a presença e influência da China. A Rússia teme que a China passe de ajudante para um jogador assertivo no Ártico, principalmente se a Rússia continuar isolada e necessitar de investimentos chineses. Atualmente, a cooperação Rússia-China no Ártico é prática e necessária. Mas como o memorando do Serviço Federal de Segurança sugere, isso pode mudar rapidamente. Se Pequim decidir trair Moscou primeiro. Apesar das discussões, o Serviço Federal de Segurança não tomará medidas drásticas contra a China em breve. Eles irão intensificar a vigilância, permanecer alertas e resistir silenciosamente quando possível, mas nada além disso. Apesar da desconfiança, Moscou e Pequim ainda dependem um do outro. No momento, eles não possuem alternativas superiores. Putin parece já estar ciente dos riscos de se aproximar da China, incluindo os problemas mencionados aqui. Mesmo assim, ele optou por continuar. Na visão dele,
os benefícios excedem os custos. Até agora, esse equilíbrio tem funcionado. É visível o fortalecimento diário da cooperação entre as duas nações. Novos acordos energéticos, como gasodutos da Sibéria para a China, maior uso do yuan no comércio russo, exercícios militares conjuntos, patrulhas de bombardeiros e alinhamento diplomático no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Conforme revelado pelo memorando vazado, assim como o Serviço Federal de Segurança, a inteligência de Pequim também será extremamente cautelosa e proativa. Por exemplo, eles já apertaram sua segurança interna e agora estão fazendo testes de polígrafo em agentes quando eles retornam da Rússia. Os chineses também monitoram estudantes e cidadãos que interagem com russos, além de outras medidas. A confiança é frágil para ambas as partes. Os governos ocidentais notaram as rachaduras na amizade Moscou-Pequim e teorizaram sobre como explorá-las. Alguns estrategistas dos Estados Unidos da América argumentam que se o medo da Rússia pela China superasse sua rivalidade com o Ocidente, a Rússia poderia se afastar da órbita chinesa.